Nesta apresentação será realizado a demonstração da criação do parafuso para a montagem do grampo em C, né? Então eu passarei aqui a mostrar as etapas de criação e depois farei o modelamento passo a passo, relembrando as ferramentas dos vídeos anteriores e algumas outras que nós pudermos utilizar aqui. Então nós temos aí, nós vamos abrir um documento, porque é uma peça que já existe. Essa peça ela se chama parafuso, está aqui, estou pedindo para abrir. Detalhe, esse parafuso ele é meramente ilustrativo, por quê? Porque não temos o perfil roscado. Ele tem o corpo liso, né? Tem o corpo liso, tem uma extremidade, a cabeça do parafuso, um furo bem central, e aqui ele tem um escalonamento diametral, né? Para a gente fazer depois a posterior a montagem. Então vamos entender como foi feito esse modelamento. Primeiramente, né, nós temos aqui a árvore do desenho, a área gráfica novamente, né? Foi utilizada aquela ferramenta de geração de massa por revolução. Vou pedir para editar esse recurso já, para a gente entender como foi feito. Como é um recurso, eu sempre solicito a orientação de vista normal A. Então veja bem, eu vou ampliar aqui, né? Foi feito aqui uma geratriz, traçado de uma geratriz traço-ponto em um determinado plano escolhido, e feito aqui nas cores em preto, né? O perfil para a criação desse corpo, desse parafuso, na parte superior, e aqui os detalhamentos na parte inferior. Obviamente eu tenho aqui do meu lado o esboço com todos os dimensionais para eu fazer a criação. Então vamos lá. A partir desse recurso, posteriormente foi feito o que? Olha, veja bem, a extremidade, a cabeça do parafuso, né, ele tem um furo, né? Então eu posso clicar internamente ao furo, pedir para editar o recurso já de uma vez, e ele vai mostrar aqui o que? Ele vai mostrar uma circunferência de diâmetro 9, que foi posicionada, né, no meio desse furo, e foi feito um corte, como aquela situação de plano médio. Não tive a preocupação de interromper essa situação aqui, até onde esse corte iria, porque aqui é dado a condição de que, se é uma remoção, vazio com vazio, a área gráfica vazia, vai ser vazio. Feito o furo, então, nós fizemos aí, então, aqui na cabeça, né, do parafuso, este elemento, eu vou marcar ele aqui, é o chanfro em 3D, vou editar esse chanfro, o recurso, né? Ele é um chanfro de distância 2 e ângulo 45. Então vamos passar então ao modelamento desse parafuso, volto a dizer, meramente ilustrativo por conta de não haver no seu corpo o perfil roscado. Professor, é possível fazer o perfil roscado? Claro que é, né? Só são ferramentas mais trabalhadas, precisamos de verificar tabelas, normas, enfim. Para um nível presencial seria interessante. Então vamos lá. Eu vou fechar aqui e a gente vai passar a explicação do passo a passo com o modo de criação, fazendo, né, o modelamento. Ou melhor, vou abrir um novo arquivo, né? Novo. Posso deixar o arquivo aberto também. Vai abrir aquela janela, peça, montagem, desenho. Vou pegar aqui peça, ok. E ele vai carregar para mim um novo ambiente de peça, para a criação de uma peça. Área gráfica, ferramentas principais, esboço 2D, recurso 3D e a árvore do desenho.
os planos, né, que são os planos frontais, plano direito e plano superior como papéis de desenho. Vou escolher aqui o plano frontal, por exemplo. Nós queremos primeiro criar uma geratriz a partir da origem. Volto a dizer, a origem é muito interessante da gente ter como elemento de referência. Então venho aqui na aba de ferramentas de esboço, clico nessas possibilidades de linha, pego uma linha de centro. A origem está aqui, né? Vou fazer uma linha qualquer aqui, inclinada até, sem preocupação, eu sei que ela deve ser vertical. Vou dar eu posso até já acertar na própria janela da criação da linha, deixar ela como vertical aqui, e ele faz o devido acerto, né, de posicionamento, conforme indicado aqui nesse quadrículo em verde. Olha, é uma linha que não tem dimensão ainda, mas está alinhada horizontalmente. É isso que eu quero? Sim, ok. Enquanto nós não desativarmos aqui, quer seja pelo teclado ESC ou quer seja aqui, o comando de linha fica ativo. Eu posso já de uma vez, eu quero fazer o perfil, posso escolher uma modalidade de linha diferente, né? Então agora esse perfil que eu vou criar, ele está no meu desenho aqui. Vou criar o perfil a partir dessa extremidade aqui, as linhas que eu tenho, tá? Sem preocupar com relação dimensional nem nada. Aí eu tenho uma linha vertical, tem uma linha pequena aqui, em 6, alguma coisa assim. Essas medidas vão ser acertadas. Na hora que eu trabalhar com a dimensão inteligente, tá? Então não estou preocupado aqui. Estou preocupado em compreender. Olha, eu compreendi o esboço ou o perfil? Sim, compreendi. Então tranquilo. A gente vai fazendo o desenho aqui. A pessoa, a linha saiu inclinada, não tem problema. Se sair inclinada, a gente vai fazer a correção. Tranquilo, né? Vou dar um ok, esse é o esboço, tá? Por exemplo, olha, essa linha aqui ela deveria ter saído vertical. Vou clicar nela e ela vai me dar a possibilidade de correção aqui como vertical. Bom, feito isso, eu passo, obviamente, ao dimensionamento desse parafuso. Eu tenho aqui a dimensão principal aqui, né? Ela está na medida de 95. Eu demorei um pouquinho porque tive que fazer uma soma rápida aqui, né? Sem problemas. Essa cota não pode ser apagada, nenhuma cota realizada no desenho deve ser apagada. E aqui eu vou começar a dimensionar a parte superior, né? Essa aresta ela deve ter a medida de 11, então ela é 11 milímetros. Sempre o comando Regen, ok. Não se preocupe com relação à modificação do perfil aqui, tá? Nós temos essas linhas em azul como linhas livres. Então eu posso simplesmente... desculpa, eu estou com o comando de edição de dimensão inteligente ativo. Então eu vou desativar aqui e vou voltar ao formato que eu realmente gostaria de posicionamento aqui, né? Essa sobreposição, esse reposicionamento de linhas, ele ocorre por conta da medição que você vai colocando aí no seu desenho. Então eu vou colocar aqui agora a dimensão para essa linha. Ela deve ter a dimensão de 6 milímetros. Comando Regen, ok. Essa linha horizontal aqui, né? Ela tem a medida de 2 milímetros. Comando Regen, ok. Eu já estou aí acertando, né? Os dimensionais que eu quero desse esboço de acordo com a minha necessidade, tá? Bom, a distância dessa linha, eu clico aqui na linha,
até a geratriz, ela é de 7 milímetros. Comando Regen, ok. Estou ajustando o desenho, né? Esse tamanho dessa linha, que é o corpo do grampo, perdão, o corpo do parafuso que vai constituir o grampo, né? Claro, ela é de 65. Ok, Regen, ok, né? Então estou aqui dimensionando. Observem bem, quando eu comecei a mexer nas medidas, né? O perfil ele fugiu ao que eu realmente pretendo, mas as linhas em azul elas estão livres. Vou desabilitar pelo ESC o dimensão inteligente, tá? Vejam bem, então a situação que eu quero é mais ou menos essa daqui e não a que estava apresentada, né? Tive uma pequena modificação aí por conta do dimensionamento de cada linha, mas as linhas em azul elas estão livres, à exceção dessa condição de horizontal e vertical. Tudo bem? O que é uma linha livre? Eu vou clicar nela, olha, e arrastar segurando o botão direito do mouse. Então vamos passar o dimensionamento dessas linhas. Nesse caso aqui, essa linha horizontal, ela tem a dimensão de 3 milímetros. Regen, ok. No caso, agora eu tenho uma cota que vai dessa linha até essa linha final. Que vai ser, conforme meu esboço aqui, 10 milímetros. Perdão, errei, né? 10 milímetros. Dou o comando Regen. Ok. Bom, a distância, vejam bem, vamos observar. Estou com dimensão inteligente ativo, vou desabilitar pelo ESC do teclado. E a distância agora que vem, que é me fornecida no meu desenho aqui, que eu fiz anteriormente, né, para fazer essa execução, a dimensão que me vem aqui é a questão dessa linha aqui, que ela tem o dimensional em 3 milímetros. Regen, ok. Feito isso, né? Posso dar ok e desativar ali também, né? Eu deixei essa linha em azul de forma proposital, porque na realidade eu vou ter que posicionar um arco de circunferência aqui. Tudo bem? Claro, essas informações estão no meu desenho aqui, no meu desenho sobre a minha mesa. Então vou pegar um círculo, vou deixar ele direcionado aqui na origem, é só aproximar o cursor, olha, ele cria uma geratriz aqui, né? Essa linha diretiva a partir da geratriz. Essa circunferência, ela tem o raio 17. Ah, professor, você tem um raio, mas como é que você vai cotar o diâmetro? É fácil. Vou colocar aqui, né? Claro que a gente pode fazer uma conta simples. Mas lembrando que isso daqui é uma calculadora, eu posso fazer 2 vezes... Perdão, né? É o raio que eu quero. O raio é 17, né? Eu posso colocar 34... Vamos colocar 34 para o diâmetro. 34 para o diâmetro, ou seja, o raio é 17. Eu não preciso nem fazer conta na realidade, né? Bom, como que eu vou posicionar esse arco aqui? Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar essa linha, clicando nela e delete. Então fiquei aqui com as extremidades livres, na cor em azul, tá vendo? Para eu posicionar essa circunferência, eu vou na ferramenta de adicionar relação e vou falar, olha, eu quero que esse arco tenha uma relação com essa extremidade aqui. E que estejam como coincidentes.
vejam bem, é muito importante lembrar, né, que as origens elas estão alinhadas. Se não estiverem, a gente corrige aqui agora. Vou até fazer essa verificação. Dei ok, né? Então ficou coincidente aqui. Não parece que está alinhado, né? Com certeza. Então vou aqui, ó, adicionar a relação a origem da circunferência com a minha origem de referência, que era um alinhamento vertical. Pronto, agora eu tenho certeza que elas estão alinhadas. Isso é muito importante no desenho, tá? Pois bem, professor, eu vou precisar disso tudo aqui para esse arco? Claro que não. Né? Então a gente vai vir, antes de fazer o rompimento, eu vou dar um zoom bem máximo aqui, vou pedir para estender essa linha. Aqui eu tenho a ferramenta de cortar e a ferramenta de estender. Por quê? Porque a gente vai ter que remover partes e deixar somente, objetivo, deixar somente esse arco aqui criado. Tudo bem? Então vamos lá, a gente vai pegar aqui agora então, vamos trabalhar com a ferramenta de aparar entidades, sempre a última opção, porque pega os pontos, todos os pontos de interseção. Vou escolher, olha, eu não quero isso daqui, né? Dou um zoom na região de trabalho sempre, né? E não me interessa essa parte aqui. Bom, como eu apaguei a circunferência, né? Eu posso apagar essa medida diametral aqui. E voltar aqui em dimensão inteligente, só para fazer a aferição desse arco aqui, né? E deixar aqui, olha, como 17, ou seja, uma medida definida. É isso mesmo que eu quero. Ok, né? Então nós temos aí, né, já o perfil que foi criado para esse parafuso sem o perfil roscado, com todos os dimensionais seguindo a minha orientação aqui, que está lateralmente a mim. Tudo bem? Então agora nós vamos pegar esse esboço, a partir dessa geratriz, vamos fazer uma geração de massa por revolução. Posso vir aqui em recurso, essa ferramenta. Ele te pergunta se você quer fechar automaticamente o esboço em relação a essa geratriz. É o nosso objetivo, sim. Ele demora um pouquinho para processar. Te dá uma pré-visualização de como vai ficar. Você pode ir, né, movimentar o desenho, enfim. Ver como que vai ficar, se é isso mesmo que você quer. Tá? Os dimensionais podem ser corrigidos ou alterados a qualquer momento. Vou aceitar. Claro que é isso que a gente quer. Bom, agora eu vou fugir um pouquinho do que está lá naquele roteiro, né? O roteiro fala que agora era para a gente fazer o furo. Eu vou pegar e vou fazer o chanfro primeiro. Fazer um chanfro nessa aresta aqui, que é uma circunferência. Tudo bem? Então a gente vai pegar aquelas ferramentas em 3D de recursos, né? Para rompimentos de quinas vivas. Então eu quero criar um chanfro. Ele vai abrir uma janela. Eu vou falar, ó, habilito visualização completa, caso não esteja. Vou clicar aqui. E ele vai... perdão, desculpe, é um chanfro. Que bom ter errado, não tem problema. Aqui é um fillet, aqui é um arredondamento, né? Eu quero criar um chanfro. Perfeito, está errado assim? Posso fechar, não aceito, né? Eu venho na setinha, eu quero um chanfro, né? E não um arredondamento. Aí vem as variadas formas de criação do tipo de chanfro, tá? Nós queremos um chanfro que tenha, veja bem, a distância, né? Parâmetros do chanfro, as dimensões, né? Aqui está 10, eu não quero 10, eu quero 2 por 45. Ele foi criado baseado na distância e no ângulo, é um triângulo, né? Se a gente observar bem aqui, né? Nós temos uma remoção triangular condicionada a rompimento dessa aresta. É isso que eu quero? Sim. Então feito aí nosso
né? Agora sim, ó, todos os registros estão aqui na árvore para comandos de edição de esboço ou recurso. Também aqui no caso já é um recurso, tá? E todos os dimensionais estão na peça. Basta você clicar 2 vezes na peça, né? Você vai verificar. E essas modificações podem ser alteradas aqui. Clicando aqui, por exemplo, em 6, ele vai voltar àquela janela de modificar. Claro que a gente não vai mexer nisso. É só para lembrar vocês que isso pode ser feito, né? Professor, agora eu preciso fazer um furo aqui bem no meio dessa parte que não é plana. Nós caímos nessa condição aí, então. O que nós vamos fazer? Papel, lápis, desenho. Vou escolher um plano que passe no meio desse parafuso. Ó, tanto o plano frontal quanto o plano direito vão atender a situação, ou seja, você ter um plano de desenho. Vou pegar o plano direito, por exemplo. Vou pedir aqui nessa janela aqui para ele ficar normal A, porque é um esboço que eu quero desenhar. Vou aqui ampliar a região de interesse e fazer o desenho de uma circunferência. Tudo bem? Muito importante a gente pegar, olha aqui que legal. Quando você aproxima a ferramenta de circunferência, ele te dá um ponto médio, uma aresta. Vou fazer uma circunferência qualquer aqui. Explicar mais, mostrar mais um pouquinho. Vou desabilitar a ferramenta de circunferência, clicar na área gráfica. A gente pensa, olhando assim, né, que essa circunferência está na face cilíndrica não plana. Na realidade, não foi bem isso que a gente fez. Nós escolhemos um plano, veja bem, nós escolhemos esse plano aqui para o desenho. Então, o desenho foi gerado nesse plano. Embora, quando nós colocamos normal A, parece que ela foi feita na face não plana. Tudo bem? Então, feito o esboço, eu quero agora, obviamente, colocar o dimensional para ele. Então, trabalhar esboço sempre, normal A. Ampliar a região de interesse, que é a circunferência. Dimensão inteligente. E agora eu vou colocar aqui o diametral desse furo, que é de 9 milímetros. Que é o correspondente lá ao do manípulo, onde ele vai entrar. O regen, ok. Né? Eu preciso ainda colocar uma dimensão de posicionamento para esse furo, essa circunferência, né? Ou seja, da origem até essa aresta tem que ficar em 11. Já está, porque eu peguei aquele ponto médio da aresta na etapa anterior, né? E tem um outro posicionamento interessante que não foi apresentado na outra peça. Medidas de cotas de posicionamento da origem até essa aresta aqui. Perdão, não pegou, né? Pegou o ponto. Então vamos lá. Dimensão inteligente está ativa. Tem que observar como aparece o símbolo, né, da origem até essa face superior aqui. Aqui eu tenho 18, conforme a gente criou, né? Então essa medida aí será de 9 milímetros, para ficar bem centralizado. Então, vejam bem, antes de você fazer qualquer utilização de ferramentas de recursos em 3D, você deve deixar o seu desenho o mais próximo da realidade possível. Vou dar uma inclinação, uma pequena inclinação, mostrar aqui, né? Novamente mostrando que não está na face, está no plano direito, tá? Tá vendo o plano direito? E agora sim, nós vamos fazer o corte a partir dessa circunferência. Aqui está como cego, né? Eu quero aquela situação, mesma situação, vou até dar uma inclinação aqui, né? Em que foi feito o corte passante para os dois lados. Então eu vou adotar o esboço como plano médio. Eu vou colocando medidas aqui, ó. Lembrando que se eu estou removendo o material onde não tem, vazio com a área gráfica que é vazio, tá? Não tem aquela preocupação de delimitar até onde será feito o corte. Ok, é isso que eu quero, né? Então, feito isso, né, nós temos aí
o nosso parafuso para a montagem do grampo em C. As etapas passo a passo aqui ilustradas. E o que eu faço agora, professor? Vamos salvar. Salvar onde? Salvar na mesma pasta onde estão todas as peças que vão constituir o desenho dessa montagem. Vou pegar parafuso, para não alterar o arquivo anterior, parafuso 2, e vou salvar. Ele demora um pouquinho, né? Então nós temos aí a criação do parafuso, volto a falar, meramente ilustrativo, com todos os dimensionais que nós vamos precisar. Um detalhe aqui, né, para aquela região inclinada que a gente fez um raio de 17, né? É nada mais nada menos do que essa região aqui, ó. Tá? Aqui é plano, aqui é 17. Tudo bem? Gente, observem bem, foi até bom eu ter ampliado aqui. Vejam bem, o acabamento está muito ruim. Lembrando lá da matemática, o que é uma circunferência? Uma circunferência é o polígono regular de n lados, onde n tende ao infinito, máximo, né? Eu vou melhorar a qualidade de visualização dessa circunferência aqui. Não estou gostando disso daqui. Vou até deixar ampliado para vocês verem o que vai acontecer. É uma ferramenta que a gente vem aqui, né? Propriedades do arquivo. Perdão, né? Aqui não. O professor esquece um pouquinho também. Opções. Na engrenagemzinha aqui no menu principal. Dentre as várias abas e ferramentas todas aqui, tem aqui propriedades do documento. E aqui, olha, eu tenho exibição do modelo, unidade, né? Qualidade da imagem. Observem aqui, nessa ilustração aqui. Então a gente vai trabalhar a questão do acabamento aqui, ou seja, nós estamos aqui mexendo, alterando o desenho de forma que seja utilizado o máximo do potencial da sua placa gráfica. Então, obviamente, eu vou arrastar aqui, não vou chegar até vermelho, ele fala alto, mais lento. Eu estou melhorando aqui o nível de resolução, tanto da peça sólida quanto do esboço. Claro que essa melhora depende, volto a falar da placa gráfica. Vou dar um OK. Vamos ver o que aconteceu. Ainda ficou meio que limitado, tudo bem? Mas volto a falar, essa qualidade, essa definição depende do seu recurso gráfico aí, do seu computador, do seu notebook. Novamente eu vou salvar aqui a peça, já está com o nome certo. E assim nós finalizamos o modelamento do parafuso, volto a dizer meramente ilustrativo, porque não tem o perfil roscado aqui, para a nossa montagem do corpo do grampo. E eu vou passar ao término da apresentação.